Olá, então eu estou gravando aqui para colocar mais um conteúdo da disciplina de Música no Brasil 3 da Unespar, e o tema da aula de hoje é sobre transição da bossa nova para a canção engajada, e dessa vez resolvi gravar de um jeito um pouco diferente. Estou usando uma webcam no computador que eu configurei agora, ao invés de gravar no celular. E aí vou também mostrar alguns slides na tela. Estou aprendendo a fazer isso ainda, mas a ideia é usar essa técnica para a aula de hoje. Então, antes de começar a falar do conteúdo novo, é importante a gente revisar um pouco as coisas que a gente falou nas aulas anteriores. Nas aulas anteriores, a gente estava falando sobre folclorização do popular nos anos 1950, isso foi o tema da aula 2. A gente partiu de um artigo da professora Tânia Garcia. Ela analisou as discussões sobre o conceito de folclore, analisou congressos brasileiros de folclore, revista brasileira de folclore, analisou também a revista da música popular e a revista do rádio. E nesse artigo ela demonstra como existia nos anos 50 uma ânsia de considerar o valor da produção da música brasileira a partir dessa lógica daquilo que é folclórico é bom, daquilo que é nacional, e o papel e a importância da revista da música popular na formação de um conceito de boa música brasileira. E tem mais uma questão importante em relação a essa aula, que é a ideia da passagem do bastão, ou seja, nos anos 20, 30, 40, existia um projeto modernista ligado à música de concerto, à música sinfônica, representar o Brasil através de uma música composta na partitura. E nos anos 50 ocorre uma transição. Quem vai passar a discutir essa ideia de brasilidade, de cultura brasileira, vai ser a música popular. Depois a gente teve a outra aula que foi sobre o samba-canção e mercado de música nos anos 1950, que a gente estudou sobre o mercado fonográfico, que estava passando por grandes modificações com o surgimento do LP. Então artistas como Dorival Caymmi, cantores que faziam sucesso, né, nas rádios e faziam shows nas boates e gravavam, lançavam discos, né, Aracide Almeida, Calbi Peixoto, Ângela Maria. Então ocorre um processo aí de profissionalização com compositores, letristas, né, ou seja, uma especialização das atividades, cantores, como citei alguns, né, instrumentistas, e também o fato de que passa a ter cronistas da noite que escrevem nos jornais e comentam sobre o que acontece nas boates e sobre o trabalho dos músicos. Tem ainda um processo também de modernização e internacionalização muito forte, né, com a incorporação de elementos de músicas de outros países, como o tango argentino, o bolero mexicano, o jazz norte-americano. E no final dos anos 50, né, a gente estudou aí na aula 4, esse movimento da bossa nova, que a gente circunscreveu aí entre 1958 e 62. A gente focou no João Gilberto e na ruptura que se atribuiu a ele, né? Um novo jeito de cantar, uma nova batida de violão, né? A gente falou do disco da Elisete Cardoso, no qual o João Gilberto apareceu tocando violão, e a gente também estudou como justamente a época do surgimento da bossa nova foi a época em que estavam se escrevendo os primeiros livros importantes de história da música popular no Brasil, e como essa concepção de história da música brasileira, ou de história da música popular brasileira, dialoga com aquilo que a bossa nova estava fazendo, né? Então a gente viu isso aí, vocês conseguem rever se vocês assistirem os vídeos anteriores aí no canal, né? E na aula de hoje a gente vai falar sobre a partir de 1962, quando acontece um fenômeno que é uma mudança no gosto, né? Existe uma demanda por um novo tipo de música popular no Brasil, e em grande parte essa demanda parte de um slogan curioso de que falta conteúdo à bossa nova. A bossa nova tinha feito as necessárias reformulações estéticas, mudanças, processo de modernização,
mas a agitação política que sacudia o Brasil nesse início da década de 1960 começou a criar uma demanda por um novo tipo de música. Né? Para a gente entender isso, é legal a gente ouvir alguns exemplos, trechos de canções clássicas da Bossa Nova, para a gente ver do que estavam falando. Vivo esperando, procurando um trevo no meu jardim. 4 folhinhas nascidas ao léu me levariam pertinho do céu. Quem acreditou no amor, no sorriso, na flor, então sonhou, sonhou. Um cantinho, um violão, este amor, uma canção. Então o barquinho vai, a tardinha cai. Fotografei você na minha Rolleiflex. Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. Estava sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou. Um chapeuzinho de maiô, ouviu buzina e não parou mais. Enquanto vocês ouviam as músicas aí, eu fui trocar de roupa. Mentira, estou gravando esse vídeo em dias diferentes. Mas os exemplos que a gente escutou aí, né, são composições de Tom Jobim, composições de Carlos Lyra, composições de Roberto Menescal, todas gravadas na voz de João Gilberto, em discos que ele lançou em 1959, 60 e 61. Então a gente vê nas letras das canções que a temática é uma temática despreocupada, digamos assim, né? Questões como o amor, o sorriso, a flor, o banquinho, violão, o barquinho vai, a tardinha cai, trevo de 4 folhas. São canções despreocupadas de um país que estava em avançado processo de modernização, né? Que relatam coisas do cotidiano, né? Então é um processo de modernização muito acentuado que a Bossa Nova provocou em relação ao repertório mais antigo da música popular dos anos 40 e 50. Né? Você tem toda uma ideia de bom gosto, refinamento, tanto nas letras como nos arranjos, na batida do violão, no acompanhamento instrumental. Só que se isso foi muito importante em 1959, 60, 61, o Brasil estava passando por umas transformações muito acentuadas que meio que fazem com que essa estética bolsonovista se torne rapidamente obsoleta no seguinte aspecto. O Brasil estava passando por transformações políticas muito radicais, muito acentuadas, né? E aí, para isso é legal a gente comentar rapidamente um pouco da questão histórica, do que estava acontecendo na política brasileira entre 1960, 61, 62, né? E como isso vai caminhar depois para o golpe militar em 64, e é interessante pensar como isso tudo está afetando a produção cultural e a música popular. Eu vou mostrar na tela alguns livros que a gente pode tomar como uma referência importante para pensar sobre esse momento. Essa capa que está aparecendo é o livro do Jorge Ferreira, João Goulart, uma biografia. Esse livro foi o estudo mais aprofundado aí sobre a carreira política do presidente João Goulart. E esse livro mostra, primeiro, a ligação do João Goulart com o Getúlio Vargas, de quem ele foi, digamos assim, uma espécie de sucessor político, né? Ele foi ministro do Trabalho do Vargas, e foi na mão do João Goulart que o Vargas entregou a carta testamento, né? Depois, quando ele já tinha planejado seu suicídio em 54. O João Goulart, ele curiosamente foi eleito 2 vezes como vice-presidente. Quando o Juscelino Kubitschek ganhou a eleição presidencial, em 55, e quando o Jânio Quadros ganhou a eleição presidencial em 60. E em ambos os casos, a votação do João Goulart para vice, às vezes, era tão grande ou maior do que a própria votação do candidato presidencial. E isso é uma coisa curiosa para a gente hoje, porque a gente está acostumado a votar em chapas em que o presidente e o vice concorrem juntos, né? Nessa época, a eleição brasileira não tinha essa configuração. Era uma eleição para presidente e uma outra eleição separada para vice. Então, nem sempre eram eleitos candidatos do mesmo partido ou chapa.
O João Goulart era candidato pelo PTB, um partido trabalhista, um partido de esquerda, né, o partido que tinha assumido, digamos assim, a herança de uma certa parte do varguismo. É preciso a gente lembrar que o Vargas foi presidente uma vez entre 1930 e 45, né, foi uma presidência que resultou de um golpe, né, em 1930, chamado Revolução de 30. Passou por várias fases desse governo do Vargas, mas ele teve uma fase de presidente interino, depois teve uma fase de presidente constitucional, depois teve um golpe em 37, implantou o Estado Novo. Mas no final do Estado Novo, o Vargas fez uma reviravolta política e conseguiu lançar essa figura do trabalhismo, né, que era a ideia de incorporar as massas trabalhadoras à política brasileira. Foi feita uma legislação com uma série de direitos, como férias remuneradas, e os direitos trabalhistas então começaram, né, a CLT foi implantada nessa época, e o PTB foi o partido que incorporou esse legado do varguismo ligado às classes trabalhadoras, aos sindicatos, né? E o João Goulart era quem melhor encarnava essa versão do trabalhismo, né? O governo Vargas ele não girou apenas em torno dos trabalhistas, ele era uma aliança entre os trabalhistas e o PSD. Se a gente quiser fazer comparações com a política mais recente brasileira, é como se os trabalhistas fossem meio que o PT da época, assim, o Partido dos Sindicatos, o Partido dos Trabalhadores. E o PSD era como se fosse meio o PMDB, assim, um partido mais dos grandes empresários e fazendeiros, né? Um partido oligárquico, digamos assim. Mas o PSD foi um partido que sempre apoiou o varguismo, né? Então o varguismo era uma aliança entre o partido oligárquico, que era o PSD, e um partido dos trabalhadores, que era o PTB. Na época do governo Juscelino Kubitschek, essa aliança funcionou porque o presidente era do PSD, o Juscelino, e o vice era do PTB, o João Goulart. Mas nas eleições de 60 aconteceu uma crise, né, que foi o fato de que o presidente era de uma linha política completamente diferente, que era o Jânio Quadros, né, que foi eleito com o símbolo da vassourinha, que o projeto dele era varrer os corruptos da política brasileira, né, e o vice, que era o João Goulart, que era do PTB e que vinha dessa histórica aliança PSD-PTB. Então já começou em 1960, né, nas eleições, saiu vitoriosa uma chapa improvável, né, com dois candidatos rivais, digamos assim. Esse aqui é outro livro, né, Jorge Ferreira e Ângela de Castro Gomes, 1964, um golpe que derrubou um presidente, pôs fim a um regime democrático e instituiu a ditadura no Brasil. Esse livro é um dos vários títulos muito bons que saíram publicados por ocasião dos 50 anos do golpe de 64, em 2014. Foi um ano que acrescentou vários trabalhos interessantes aí à bibliografia sobre o tema. O Jorge Ferreira é o mesmo que já foi o autor ali do livro sobre o João Goulart, que eu estava mostrando na tela anterior. E a Ângela de Castro Gomes é uma historiadora também, os dois são do Rio de Janeiro, são dois historiadores que trabalham bastante com esse período da era Vargas e do período da redemocratização entre 45 e 64, né? Esse livro aqui é basicamente uma história desde a eleição do Jânio Quadros até o golpe de 64. Então, na verdade, ele é mais uma história de como a política levou ao golpe, né? Esse livro é uma história dos momentos anteriores ao golpe e como que o golpe se desenvolveu. Esse livro foca muito nas contradições do governo João Goulart, porque o João Goulart ele era o vice do Jânio Quadros, e aí é uma coisa importante para a gente entender por que a Bossa Nova passa a receber uma crítica mais dura após 1962, né? Essa coisa do falta conteúdo da Bossa Nova, e por que era meio anacrônico o João Gilberto cantando, né? O barquinho vai, a tardinha tá, e vou procurando um trevo de 4 folhas no meu jardim. Porque a política brasileira entrou num momento de muita agitação, né? O Jânio Quadros foi eleito presidente em 60, assumiu em 61, mas ele governou apenas 9 meses. Né? Ele renunciou ao mandato, o que se sabe, né, que os historiadores sabem sobre a renúncia, é que provavelmente ele não tinha feito isso a sério, digamos assim, né? Não era para valer.
ele esperava ser reconduzido ao poder, esperava talvez fechar o Congresso e governar com poderes mais amplos, mais ou menos como o Bolsonaro imagina fazer hoje em dia na política brasileira, né? Só que o Jânio Quadros ele tinha muito essa coisa de que nem o Bolsonaro governa por lives, assim, né? O Jânio Quadros era por bilhetes, né? Ele gostava de mandar bilhetes de próprio punho para personalidades da política né, com decisões, assim. De certa forma isso não era um documento, né, oficial, mas ele era uma forma de ele personalizar a ação política. E ele mandou um bilhete para o presidente do Senado renunciando, acho que pelo que os historiadores podem entender desse momento, o Jânio Quadros gostaria de que os políticos chegassem e falassem com ele, não renuncie, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas o presidente do Senado, ele acatou, né? Pegou, leu o bilhete lá e falou, estou aqui com pedido de renúncia do presidente da República, então a presidência está vaga. Uma das possíveis provas de que o Jânio Quadros estava tramando alguma coisa nesse sentido é que ele tinha acabado de mandar o João Goulart, que na época era o seu vice-presidente, para uma visita diplomática para a China. Né? A China era um país que tinha recém passado por uma revolução comunista, a Revolução Chinesa, e aí a visita diplomática do João Goulart à China era uma forma de se aproximar de uma potência muito importante. Né? Hoje a China tem uma importância geopolítica muito grande para o Brasil, naquela época ainda estava longe de ser isso, mas já era um país para o qual o Brasil estava querendo se voltar um pouco. Né? Só que isso foi usado contra o João Goulart. Né? Quando o Jânio renunciou e o Congresso decretou a vacância da presidência, o João Goulart estava na China, voltou para Paris, e esses detalhes o livro do Jorge Ferreira e da Ângela de Castro Gomes contam ricamente, né? E ele telefonou de Paris para o comandante do Exército Brasileiro perguntando, olha, eu sou o presidente constitucional, né, sou o vice, vou voltar para o Brasil e vou assumir a presidência e quero saber se o senhor garante a minha segurança quando eu desembarcar no país. E o general respondeu para ele, garanto que o senhor vai ser preso assim que pisar no país. Né? Por que um general falaria uma coisa dessas para o presidente constitucional? Né? Existia uma visão das elites políticas, militares também, em relação ao João Goulart, muito parecida com a que existe recentemente no Brasil em relação ao Lula, por exemplo. Né? O João Goulart ele tinha construído sua figura política, pública, né? Como um político que negociava com os trabalhadores e com os sindicatos. Né? Quando ele foi ministro do Trabalho do Getúlio, o Ministério do Trabalho tinha sempre as portas abertas para os sindicalistas discutirem suas reivindicações com o governo. E o João Goulart era muito hábil em costurar acordos com os sindicalistas. Né? Os acordos geralmente resultavam em aumentos de salário, melhores condições de trabalho. Então, digamos assim, o empresariado e os militares, no geral, não eram favoráveis à figura do João Goulart. Ele era visto também como um fanfarrão, um bêbado, um mulherengo, né? Todo esse processo político de desmoralização que é feito em relação a políticos que são mais próximos das classes populares. Né? Até hoje no Brasil existe ainda essa característica de ação política. Né? Você desconstrói, digamos assim, a biografia do político fazendo ataques morais à sua figura. Né? Então isso era comum. Já naquela época também foi contra o João Goulart. Então, digamos, existiam setores da política brasileira que achavam inaceitável que o João Goulart assumisse a presidência. E o Leonel Brizola, que era inclusive cunhado do João Goulart e era do mesmo partido, PTB, ele era governador do Rio Grande do Sul nessa época. E o Leonel Brizola então passou a liderar um grande movimento que foi chamado a Campanha da Legalidade. O Brizola transformou o Palácio Piratini lá no centro de Porto Alegre num QG do constitucionalismo. Né? Ele passou a defender o direito e o dever que o Brasil tinha de que o presidente constitucional assumisse, né, o vice-presidente no caso, e ele inclusive chegou a fazer coisas como armar a população de Porto Alegre e passou a montar uma estação de rádio para transmitir discursos de dentro do palácio, né? E o Brizola foi o grande líder então dessa campanha da legalidade para que o João Goulart assumisse a presidência. Tinha um comandante do Terceiro Exército situado lá no Rio Grande do Sul que teve uma missão de ir até Porto Alegre para prender o Brizola, mas ele, ao chegar e ver a população, né, dando grande apoio à campanha da legalidade, ver a população armada na rua, a força pública estadual também cercando o Palácio Piratini, ele viu que seria
prendeu o Brizola só se ele chegasse com os tanques e explodisse tudo, né? Seria um banho de sangue. Na verdade, ele acabou bandeando, mudou para o lado da legalidade, chegou lá e abraçou o Brizola e disse que ia dar o apoio à campanha da legalidade. E aí isso inviabilizou, então, esse movimento que existia para evitar que o João Goulart assumisse. E o João Goulart, então, acabou se tornando presidente e assumiu no finalzinho de 1961. E esse livro aqui do Jorge Ferreira conta exatamente isso, né? Como é que foram todas as contradições de um governo, né, que viveu se equilibrando, né, entre 61 e 64, um governo se equilibrando entre a falta de apoio, né? Aliás, é importante dizer que o João Goulart assumiu, mas para que ele assumisse foi montado um acordo no qual o governo dele seria meio que manietado, né? Foi criado às pressas um sistema parlamentarista, no qual o presidente passava a ter poderes limitados. O João Goulart nomeou vários primeiros ministros ao longo do seu curto governo, né? Nenhum teve uma gestão muito estável. O Brasil enfrentou problemas sérios também de inflação, principalmente, né? Em grande parte a inflação era consequência das políticas implantadas durante os arroubos desenvolvimentistas do governo Juscelino Kubitschek, né? A construção de Brasília, a construção de uma série de rodovias federais, implantação de indústria automobilística no país, tudo isso foi feito, né, aquela coisa do salto de desenvolvimento que o Juscelino tinha planejado para o país, mas aquilo gerou uma ressaca de contas públicas em frangalhos, alto endividamento, né, muita corrupção nas obras públicas, conluio de políticos com empreiteiras, essas coisas, né, que a gente sabe que no Brasil não é de hoje que existe. E isso tudo gerou essa ressaca aí de inflação que castigou bastante o período do governo João Goulart, e o João Goulart também não teve competência nem política nem administrativa para conseguir estabilizar a política brasileira nesse período. Pelo contrário, seu governo foi um governo de muita agitação e muito confronto, né? Foi um governo marcado por muitas greves e, né, pelo fato de que o próprio João Goulart não podia ser candidato à sua reeleição, não existia a figura da reeleição do Brasil nessa época, e sequer ele tinha um herdeiro político que pudesse apoiar, né? Porque o seu principal, digamos assim, seu principal correligionário, né, o político mais influente, que seria o candidato mais forte nas eleições de 1965, seria o próprio Leonel Brizola, mas o Brizola ele era impedido por causa do parentesco. O Brizola era casado com a irmã do João Goulart, então esse parentesco de cunhado o impedia que o Brizola fosse candidato. Então eram vários fatores aí que criavam essa instabilidade política muito forte nesse período 1961, 62, né, que fez essas instabilidades que em grande parte fizeram com que aquela temática mais despreocupada da Bossa Nova se tornasse obsoleta muito rápido, né. Esse aqui é um outro livro, do professor Marcos Napolitano, que é um historiador da USP, né, uma grande autoridade aí sobre, principalmente, música popular, também sobre cinema, televisão, né, e anos 60 e 70. Esse livro aqui também do professor Marcos Napolitano é uma referência super importante para os temas das nossas aulas de agora, né? Ele trabalha com todo esse período que vai da bossa nova até o tropicalismo, né? A gente vai falar muito desse livro, das interpretações do professor Marcos Napolitano. E esse livro aqui, o 1964, História do Regime Militar Brasileiro, é um livro que sintetiza os conflitos que levaram ao golpe em 64, né? Ele se apoia também bastante no livro do Jorge Ferreira sobre o João Goulart e outros estudos, né, para traçar um panorama aí da política brasileira que levou ao golpe, mas esse livro estuda muito o que aconteceu depois do golpe, né? Aqui tem uma história que vai até a década de 80, né, que fala muitas questões importantes sobre o funcionamento do regime militar. Esse livro é importante para coisas que a gente vai estudar nessa aula e nas outras também, né? E tem ainda um outro que eu não tenho a capa para mostrar aqui, que é o texto do professor Arnaldo Contier, que é um texto que ele publicou na Revista Brasileira de História, que é do Lobo e Carlos Lira, o Nacional e o Popular na Canção de Protesto. Esse texto do Arnaldo Contier, que foi publicado no final dos anos 90, já é um texto antiguinho, né? Ele lança essa ideia aí da questão do falta conteúdo à bossa nova, e também ele aponta para uma questão importante para a gente compreender
a canção engajada dos anos 60, que é a ligação de uma juventude de compositores e de músicos que tinha sido formada numa tradição cultural do modernismo, né? Tinha gente que cresceu lendo Jorge Amado, Érico Veríssimo, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, né? Então, essa literatura modernista que informou culturalmente aí a geração que iria criar esse grande período da música popular brasileira. Essa questão política que a gente comentou um pouquinho, ela tem uma importância muito grande para a mudança de configuração na música popular brasileira e para o abandono daquele estilo descomprometido da bossa nova, mas tem outros fatores que a gente precisa analisar também, que são os processos de modernização. O Brasil estava passando por transformações não só políticas, né, as transformações políticas refletem ali uma agitação superficial, digamos assim, de um momento, né, mas tem transformações econômicas, geográficas, demográficas, sociais, muito importantes, e aí vou mostrar agora uns slides para falar sobre alguns aspectos dessa transformação muito rápida, né? Crescimento populacional, urbanização, aumento do ensino superior e também o aumento da venda de discos, né? Que são vários fatores que impactam diretamente na cena da música popular, porque, como a gente vai comentar mais adiante um pouquinho, no final da aula eu vou falar sobre os principais artistas que fizeram esse momento da música popular e, na verdade, esse fenômeno é muito importante, né, que é o fenômeno do aumento da venda de discos, do aumento do público consumidor, principalmente um público jovem, e principalmente um público universitário, um público escolarizado, né, estudantes secundaristas, estudantes universitários. Então, faz muita diferença a gente ver um pouquinho essas estatísticas antes da gente falar sobre esse novo público aí da música popular que se consolida nos anos 60. Então, vou mostrar aqui uns slides com algumas estatísticas, principalmente focando nos anos 50, virado dos anos 50 para os anos 60 e até chegar um pouquinho nos anos 70, só para a gente ter um panorama mais geral, né? Um primeiro fator importante para pensar é a expansão da população no Brasil. Isso aqui é uma tabela que está no verbete da Wikipédia, que mostra crescimento populacional aí ao longo dos vários censos realizados pelo IBGE. Né? Aqui pus num gráfico que vai mostrando aí o crescimento entre 1920 e 1970, o crescimento da população. Depois a gente vai comparar com o crescimento de escolarização, por isso que eu deixei alguns anos ali no gráfico que não tem dados, né? 25, 30, 35. Só teve censo em 1920 e censo em 1940, depois 50, 60 e 70. Aqui só fiz um cálculo, né, da expansão da população de 1920 para 1940, um crescimento bem grande, né, 34% de crescimento em 20 anos. Mas a gente vê que isso vai se acelerando, né, que em mais 20 anos aí o crescimento dobrou, 70% de expansão em 20 anos. Né, e aqui agora são crescimento em 10 anos, né, um crescimento muito alto, de 1960 a 1970. Um fator que a gente tem que comparar, que é muito importante aqui, é a questão da população rural e população urbana. Por que é importante isso? Né? Porque, no geral, a população rural no Brasil ela está distribuída em grandes espaços territoriais, afastados, desconectados. Né? Em geral, a população rural, principalmente nos anos 40, 50 e 60, era uma população sem escola, sem acesso a comércio, sem acesso a meios de comunicação, sem jornais. Quando a televisão chegou também, ela chegou por último na área rural. Então, o público, quando a gente pensa em música popular, né, quem consome, quem tem dinheiro para comprar, a gente está pensando nessa população urbana. Então é muito importante comparar essa evolução aí, né. Isso aqui é uma tabela com dados da população, eu extraí, tem um link aí, né, vou colocar esses links na descrição do vídeo, eu extraí do site do IBGE, as séries históricas, então tá ali. Crescimento da população, mas a gente pode observar que a partir de 1950 passa a ter também o dado de população urbana e rural, que não tinha nos censos anteriores. Né? Em 50, a população rural era muito maior que a urbana.
né? Um pouco menos que o dobro aí, 33 milhões de população rural contra quase 19 milhões de população urbana. Em 1970, diminuiu a diferença, né? 38 milhões de população rural, 32 milhões de população urbana. E em 1970 a gente vê que já tinha ocorrido uma inversão. A maioria da população passa a ser a população urbana. Tem um erro nessa tabela ali, população rural em 1970 é 46%. Em 1980 a diferença se acentua. Aqui eu pus em gráficos os dados daquela tabela. Esse aqui é o crescimento da população total. Vamos concentrar principalmente ali entre 1940 até 1970, que é o período que a gente está mais trabalhando agora. A gente pode ver que a população mais do que dobrou aí nesses 30 anos, um crescimento gigantesco. Aqui, gráfico de população urbana e rural, a gente vê que entre a década de 60, entre o censo de 1960 e o censo de 1970, inverteu a proporção. Era uma proporção maior de população rural, que é a cor laranja no gráfico. Em 70 já tem uma maioria de população urbana, que é a cor azul no gráfico. Aqui eu fiz gráfico em formato de pizza para cada ano. População rural é a ampla maioria em 1950 ainda. Em 60 já está quase equilibrado. Em 70 a população urbana ultrapassou a população rural. Em 1980 já tem uma consolidação bem forte aí do predomínio da população urbana no Brasil. Um outro fenômeno que é muito marcante para a gente pensar os anos 60 é a expansão do ensino superior. Aqui eu estou pegando alguns dados, eu peguei um artigo do professor, um artigo do professor Juarez Bortolanza, que faz uma análise do desenvolvimento da universidade no Brasil, e ele traz esse dado aqui, que ele pesquisou em várias fontes, que é a quantidade de universidades, a quantidade de cursos e a quantidade de matrículas. A gente pode ver aí que os dados não são muito completos, mas os dados dessa tabela aqui mostram que entre 1945, 60, 70 houve um aumento grande no número de universidades e principalmente no número de matrículas. Entre 1945 e 1970, o número de matrículas foi multiplicado por 10. Se a gente pensar que estamos falando de um período de 15 anos, é um negócio gigantesco, E continua subindo, porque entre 70 e 75 mais do que dobrou ainda, Vamos olhar com mais detalhe esses dados, Aqui tem uma matrícula, aqui tem um gráfico do número de matrículas, extraído daquela tabela que eu mostrei no slide anterior. Então aqui a gente tem uma noção visual de como o aumento foi acentuado, principalmente na década de 1960, olha só. De 45 para 60 dobrou, e de 60 para 70 multiplicou por 5 vezes. Aqui estão os percentuais de expansão de matrículas. 21% de expansão entre 30 e 45, 137% de expansão de 45 a 60, 347% de expansão de 60 a 70. A gente vê que a expansão se acentuou cada vez mais nesse período. Aqui tem mais dados da década de 60 que eu pesquisei no site do IBGE. Tem os links aqui que eu também vou colocar na descrição do vídeo. O IBGE tem alguns dados aqui, de 1950 tem número de formados em curso superior por unidade da federação. Depois, em 1962, eu peguei o dado de número de matriculados no ensino superior por unidade da federação e um comparativo entre 66 e 68, matrículas no ensino superior por unidade da federação e por curso. Então, são publicações do IBGE que estão disponíveis no site, tem os links aí. E aqui eu fui tabulando esses dados, Olha só. Na década de 60, a gente vê uma expansão muito grande das matrículas. 62 são 107 mil matriculados, 66, 180 mil, 68, 258 mil, aumentando muito as matrículas em ensino superior no Brasil. Aqui é um outro fenômeno muito importante para a gente pensar, o fato de que a modernização brasileira era muito concentrada geograficamente. São Paulo e Rio de Janeiro, em 1962, concentravam metade das matrículas de ensino superior no Brasil. Esse percentual diminuiu ligeiramente até 68%, mas ainda era bem alto, 46%. Os estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul vinham num patamar um pouco abaixo,
ocupando próximo de 1/4 das matrículas, né? Então, só esses estados, né, de São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, já concentraram aí 3/4 praticamente das matrículas de ensino superior. E do restante ainda, a maior parte está concentrada nos 3 estados, Paraná, Pernambuco e Bahia, que ficaram aí um pouco acima de 15% das matrículas nesse período. Então, se a gente considerar que as universidades ainda não eram muito interiorizadas, né? A gente está falando de estados, mas a gente está falando principalmente das capitais. Então, a gente tem aí 7 capitais que concentram mais de 80%, ou quase 80%, né, quase 90% das matrículas de ensino superior no Brasil, né? Então, esses lugares são os grandes centros dinâmicos da escolarização, da formação de um novo público, e que é basicamente os lugares onde essa MPB vai acontecer, vai circular, né? Vai se movimentar. Aqui a gente tem uma questão interessante que é a separação dos dados por cursos, né? Cursos com mais matrículas. A gente pode ver que, ao contrário do que a gente poderia imaginar, a área de filosofia, ciências e letras, que seria a nossa área de humanas na classificação atual, né? Ela era a área que tinha maior taxa de matrículas na década de 60, seguida de perto por direito, e num patamar um pouco mais abaixo, vinham as matrículas em engenharia, administração e economia e medicina, né? Tinha também lá um dado importante de matriculados em odontologia, mas era um pouco menos que de medicina ainda. Então aqui a gente percebe que esses cursos aí concentram mais de 80% das matrículas, né? Tem uma certa mudança de posição aí, porque a administração e economia ultrapassa o número de matrículas do curso de engenharia, justamente nesse período aí, dos anos entre 66 e 68, né? E aí uma decorrência direta disso, né, o mercado fonográfico, porque quem compra disco é basicamente a população urbana, de classe média, com poder aquisitivo, né, aquele cara que tem dinheiro para necessidades básicas e ainda sobra um pouquinho para um lazer supérfluo, né, que é a compra de disco. Os dados aqui do mercado fonográfico, eu pesquisei e encontrei esses dados na tese do Eduardo Vicente, Música e Disco no Brasil. Ele tem uma parte ali sobre a expansão do mercado fonográfico, onde ele apresenta dados da Associação Brasileira de Produtores de Discos. Essa associação foi criada em 1953 e os dados dela começam a partir de 1966, basicamente. Então a tabela que vai aparecer no próximo slide é principalmente sobre venda de discos a partir de 1966. E aqui a gente vê como é um fenômeno gigantesco a ampliação desse mercado nos anos 60 e 70. Né? A indústria fonográfica no Brasil ela começou em 1902, com a gravadora Casa Edison, do Fred Finha, se expandiu na década de 1930 com a chegada de algumas gravadoras estrangeiras e o mercado fonográfico foi apoiado pela expansão também do rádio. E agora, nos anos 50, a gente tem uma novidade que é um formato tecnológico novo, que é o LP, um disco com várias músicas de cada lado. Até 1955, basicamente, o mercado era todo feito dos discos compactos. Né? Discos compactos eram discos com uma música de cada lado, no caso do compacto simples. Compacto duplo era um disco com 2 músicas de cada lado. A gente pode ver aí que existe quase que um empate entre o compacto simples e o LP até 1972, mas ao longo da década de 70 a gente vai ver um descolamento. O LP vai assumir a liderança absoluta do mercado. Né? Se a gente comparar os dados aqui, a gente vê que em 1966 eram 3,8 milhões de LPs vendidos no ano, e esse número saltou para 16 milhões, ou seja, ele quadruplicou ao longo de 12 anos. Né? O Eduardo Vicente fala na tese dele que não teve nenhum ano em que a produção, que a venda de discos cresceu menos do que 10%. Né? Crescimento de 10% ao ano é um negócio gigantesco. Né? Então a gente vê como esse mercado aí era muito dinâmico nos anos 60. E isso ajuda a gente a entender também um pouco do porquê que a MPB tem uma importância tão grande na cultura desse período, né, que a gente está estudando na disciplina. Essa aula já está ficando longuíssima, mas vamos lá, vamos tentar encaminhar para o final. Então, conectando com a questão que a gente estava falando da bossa nova, despretensiosidade e aqueles trechos do João Gilberto que a gente escutou numa gravaçãozinha no início da aula ali, que eu juntei várias músicas, né?
e aí pensar quem são os artistas que fazem a transição, né? Que são basicamente 4 nomes aí que a gente poderia ressaltar, que são o Carlos Lyra, que é o compositor do Lobo Bobo, que o João Gilberto gravou ali, né? Em 1963 o Carlos Lyra vai gravar aquela canção influência do jazz no LP chamado Depois do Carnaval, o Sambalanço de Carlos Lyra. Vou colocar um trechinho aí no vídeo para vocês escutarem. Essa canção é quase que um manifesto dessa virada aí da temática da canção popular, que sai daquela despretensiosidade, daquele descompromisso político e entra numa letra mais engajada com a questão do que é a música popular, do que é o povo, do que é o Brasil, né? Depois que mostrar um trechinho da gravação, vou comentar um pouco mais. Tem um artigo do professor Marcos Napolitano, que é Arte Engajada e Seus Públicos, que fala um pouquinho sobre a diferença aí do tipo de público e das modalidades artísticas que estão na cena pública, né? Ele comenta que a partir do final dos anos 50 existe uma transição aí para as artes de espetáculo, que são principalmente teatro, cinema e a música popular, a canção, em relação à literatura e à música erudita, né, da geração anterior, aí, que é a geração dos modernistas. Tem também um artigo do Ismael Gerolamo que faz uma análise da transição na carreira da Nara Leão, que é uma outra personagem muito importante. A Nara Leão foi uma musa inspiradora, uma cantora, uma violonista que circulou com os artistas da Bossa Nova. Ela começou a estudar violão na escola do Roberto Menescal e do Ronaldo Boscoli e circulava com esse pessoal da Bossa Nova, mas ao longo da década de 60 a Nara Leão vai incorporando o figurino de uma artista engajada, né? Ela lançou vários discos importantes. A carreira fonográfica dela, né, o primeiro lançamento fonográfico da Nara Leão já foi marcado pela estética da canção engajada, e ela foi muito representativa por ter participado do show Opinião com Zequete e João do Vale, que representa uma aliança de classes que era o ideal daquela esquerda revolucionária, né, que é a classe média ilustrada, que se junta com o operário e o cidadão do morro ali, né, da região urbana, com o nordestino da área rural. Então é uma aliança progressista para fazer o Brasil superar o atraso, superar o subdesenvolvimento, a pobreza, né? E esse espetáculo Opinião, ele representava, né, essa aliança aí nas figuras da Nara Leão, Zequete e João do Vale. Então esses artistas, o Carlos Lyra, a Nara Leão, e a gente poderia acrescentar também os nomes do Geraldo Vandré, como cantor e compositor, muito importante, né? E o Edu Lobo, também um compositor. Esses 4 nomes aí, por volta de 62 a 64, eles estão marcando um novo cenário, né? Que pode ser acentuado, essa questão, se a gente pensar que os grandes artistas da Bossa Nova saíram do mercado brasileiro porque eles foram fazer sucesso nos Estados Unidos, né? Principalmente Tom Jobim e João Gilberto foram fazer um show no Carnegie Hall em 62 e não voltaram para o Brasil, né? Ficaram anos lá nos Estados Unidos. Tom Jobim ia voltar só nos anos 70 e o João Gilberto praticamente nunca voltou, né? Então, isso mostra claramente essa transição que está acontecendo aí por volta de 1962, que é o tema que a gente estava estudando hoje. Balanço, pobre samba meu, volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu. Pra não ser um samba com notas demais, não ser um samba torto pra frente, pra trás, vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz.